Então, vamos dar início à nossa live com o professor Luquezzi. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Viva, tudo bem? É um prazer estar aqui com o senhor. Quero agradecer por o senhor ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui muito felizes com a sua presença. Hoje à tarde nós tivemos aí um bate-papo muito amistoso. Quero agradecer pela sua recepção, pelo seu acolhimento. Nós estamos aqui realmente muito felizes para que possamos juntos dar continuidade aqui, né, no nosso processo de aprendizagem. Como já tinha dito ao senhor, eu estou aqui desde 5h30 da tarde, tratando com ele sobre assuntos dos nossos autores da educação. E aí nós tivemos aqui o privilégio de estar junto com o senhor. Professor, o senhor gostaria de fazer aí breves palavras da sua saudação ao nosso povo que está aqui com a gente, nossa audiência? Então, um abraço a todos, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da avaliação, que é um tema que me acompanha, ou eu que o acompanho, né? Há muito tempo. Eu comecei a estudar essas questões de avaliação em 1968. Já vão mais de 50 anos, né? E aprende uma coisa aqui, outra ali, aprende outra coisa lá, escreve uma coisa aqui, outra ali. A gente vai virando autoridade no assunto, né? Com certeza. Então é isso. Eu fui professor aqui da UFBA durante 30 e poucos anos, me aposentei e trabalhei na área da filosofia, na área da educação. Então, esse tema da avaliação da aprendizagem me acompanha há muito tempo, que é o tema que nós vamos estar conversando hoje aqui, né? Perfeito, professor. Muito obrigado por essa breve apresentação. Nós vamos, então, tratar sobre esse assunto, que é um assunto que nós que somos professores, né, vivenciamos isso no nosso cotidiano escolar, de forma intencional ou não, e na perspectiva formal e informal. Avaliar é inerente ao nosso chão de sala, a nossa carreira magistério. Nós trabalhamos aí na educação básica, cotidianamente estamos enfrentando questões voltadas a essa questão da avaliação. Então, é muito importante nós tratarmos desse assunto dentro do entendimento de pessoas assim tão gabaritadas como o professor Luquezzi. Professor Luquezzi, então, vamos aqui fazer a primeira pergunta ao senhor, tratando sobre essa questão de avaliação. O que é avaliação? O que era avaliar? O senhor pode trazer para a gente, por favor? Certo. Então, é importante a gente pensar ou compreender que o ser humano pratica 3 atos, todos, de norte, sul, leste e oeste do planeta. E esses 3 atos são conhecer fatos, ou conhecer a realidade, como ela funciona, que dá o conhecimento do senso comum e dá o conhecimento da ciência. E o segundo âmbito de conhecimento é o conhecimento dos valores, que dá a ética, a estética, a política, o direito, e, evidentemente, todos os atos avaliativos. E o terceiro âmbito de ação, o terceiro âmbito nosso de conhecimento é a ação. Então, eu conheço o que é a realidade, como ela funciona. Segundo lugar, eu conheço qual é a qualidade que tem a realidade. Terceiro lugar, eu tomo a decisão de agir com base no quê? No conhecimento do que é a realidade, como ela funciona, e da qualidade que tem a realidade. Então, a avaliação é um dos 3 atos universais que todo ser humano pratica, 24 horas por dia. Minuto a minuto, segundo a segundo, nós praticamos atos de avaliar. Então, eu podia não estar aqui,
fazendo essa conversa, mas eu escolhi fazer essa conversa. Então, tem o mundo da informação, o mundo da qualidade, a minha escolha e a minha ação. E assim, qualquer ato que cada ser humano que está no planeta praticar passa por esses três componentes: conhecer a realidade, como, o que ela é e como ela funciona, qual a qualidade que ela tem, e a ação em decorrência desses dois fatores anteriores: o que é a realidade, como ele funciona e qual é a qualidade que ele tem. Eu escolhi estar aqui para conversar com os participantes. Você escolheu estar aí, atuando nesse papel. As pessoas que estão nos ouvindo, escolheram. Então, tem um conhecimento da realidade, uma qualidade da realidade e uma escolha. A avaliação é esse segundo componente universal que todo ser humano pratica. Então, a avaliação não é alguma coisa que ocorre na prática escolar, nem na sala de aula. É universal, 24 horas por dia, com todos os seres humanos do planeta. Agora, também na sala de aula, também no nosso trabalho docente, ocorrem atos avaliativos. Perfeito, professor. Quando você me mandou as possíveis perguntas, né, Uhum. para essa conversa, a primeira era assim: o que é o ato de avaliar? O ato de avaliar é um ato de atribuir qualidade à realidade. E, como eu estava dizendo para você, 24 horas por dia, nós passamos atribuindo qualidades à realidade e tomando decisão. Então, você vai tomar um suco, num bar. Você não vira o copo na boca, você experimenta um pouquinho e aí diz: rapaz, faltando uma suquinha aí, né? Então, por favor, traz um açúcar. Ou então você coloca na boca e diz: rapaz, eu pedi um suco de laranja, você me trouxe um suco de limão. Pode ser parecido, mas não é o que eu lhe pedi. De onde que vem essa conversa? Vem do ato de avaliar. O ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. E, a partir do conhecimento da qualidade da realidade, é que eu, você e os 9 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de seres humanos que tem no planeta, tomam decisão. As decisões decorrem de atos avaliativos. Perfeito, professor. Perfeito, Na muito prática, obrigado. Pode continuar. Na prática. na prática pedagógica, eu, você e os professores em geral, as professoras, né, nós aprendemos que avaliar é atribuir nota a menino, né? Então, elaborar uma provinha, aplicar a provinha, corrigir, dar nota, depois fazer as médias, depois aprovar e reprovar, né? Essa é uma das possíveis milhares de facetas do ato de avaliar. O ato de avaliar, de fato, é um ato de investigar a qualidade da realidade, seja onde for, em que circunstância for, em que prática for, e assim por diante. Muito bem, professor. Muito obrigado por esse início maravilhoso. O pessoal está gostando muito. Quero agradecer mais uma vez. Professor, como deve ser o processo de avaliação, então, dentro dessa perspectiva do ato de avaliar que o senhor trouxe aí a cada um de nós? Então, eu dizia para vocês que dos 3 atos universais que o ser humano pratica, o primeiro é investigar o que é e como funciona a realidade, e da ciência, todas as ciências, né?
O segundo é investigar qual é a qualidade da realidade, que desemboca em todas as áreas de conhecimento que trabalham com qualidade, com valor, a, a arte, a estética, a política, etc., etc., os diagnósticos todos, médicos e profissionais, né? E na sala de aula também é assim, é um ato, como então a pergunta, qual que é o processo de avaliar? O processo de proceder uma investigação da qualidade da realidade. Como é que ocorre essa investigação da qualidade da realidade? O primeiro passo fundamental do ato de avaliar é descrever a realidade. Sem descrição, não existe avaliação. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você vai atribuir uma qualidade, ou alguém vai atribuir uma qualidade, a primeira coisa a fazer é uma descritiva da realidade. O segundo passo é a qualificação da realidade. A descritiva é igual à da ciência. Eu tomo a realidade e descrevo. O segundo passo, que é a qualificação da realidade, implica em comparar a realidade descrita com um determinado padrão de qualidade. Então, vamos dizer assim, você vai ao shopping, ou eu vou ao shopping, e eu estou olhando uma vitrine, e então eu vejo assim uma camisa, né? Ou as mulheres veem uma blusa, uma saia, coisa semelhante. Eu digo assim, rapaz, que bonita essa camisa, hein? Aí eu entro lá, peço ao vendedor a camisa, ele diz, ok, então qual é o seu número? Eu digo um número, pego a roupa, vou ao trocador, visto a camisa, olho no espelho, e digo assim, rapaz, a camisa é bonita de longe, mas no meu corpo não é bonita. Já fiz a avaliação. Eu já comparei a realidade, que é a camisa que eu tenho aqui, com o meu gosto. E essa comparação vai permitir o terceiro passo do ato de avaliar, que é dizer assim, eu decido, não levo a camisa. Ou eu decido, gostei da camisa, experimentei, ela fica maravilhosa, eu vou levar. Chego lá para o vendedor e digo assim, rapaz, gostei da camisa, maravilhosa, etc. Quanto custa? R$ 700. Ah, não, cara, eu não vou levar, não. R$ 700 é um segundo ato de avaliação, né? O primeiro foi sobre a roupa, o segundo é sobre o valor da camisa. E aí, em qualquer ato avaliativo, eu tomo decisões. A decisão não pertence à investigação avaliativa. A decisão pertence ao sujeito da ação que avalia. Aí, então, a gente vai verificar o seguinte, na sala de aula, a gente confunde um pouco essas duas coisas. O ato de avaliar com o uso do resultado. Então, o ato de avaliar, ele se encerra quando eu conheço a qualidade da realidade, ponto final. Com essa qualidade, eu tenho que tomar decisão, eu levo ou não levo, eu compro ou não compro. Vou dar um outro exemplo que ajuda a entender talvez melhor. Você vai ao médico, aí o médico lhe pergunta o que levou você lá. Aí, depois da anamnese, que é aquele conjunto de perguntas, né? Ele ausculta, usa um estetoscópio, etc., e diz assim para você, rapaz, os dados que eu consegui coletar não me permitem fazer um julgamento adequado, uma qualificação adequada da sua saúde. Eu vou prescrever alguns exames de laboratório. Aí tem tomografia, exame de sangue, exame de urina, etc., etc., etc. Daí uma semana eu volto lá com todos esses resultados.
Já tem o diagnóstico? Não. Tem a descritiva do meu estado de saúde. Aí, então, o médico pega essa descritiva, compara do que é qual é o padrão ideal do sangue, qual é o padrão ideal do coração, qual é o padrão ideal, compara. Até aí, ele está fazendo o ato de avaliação. Terminado isso, ele poderia dizer assim para mim: olha, eu já fiz a avaliação do seu estado de saúde, ele é assim, 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 assim. Até logo. Isso seria a avaliação. Só que eu e você, ou todos nós, vamos ficar decepcionados. Cara, você não vai me prescrever nada? Aí, então, vem a decisão, a partir da qualidade da realidade, que é a prescrição de alguma coisa que eu devo fazer. Na escola, o que acontece? Eu aplico faço um teste, elaboro as questões, aplico, os meninos respondem, eu corrijo, e eu verifico assim: Pedro, das 15 questões que eu propus, acertou 12. Esse é o ato de avaliar. A pergunta subsequente é: diante desse quadro, qual é a decisão que você toma? Então, a decisão é um ato do gestor da ação, não é do avaliador. O avaliador revela a qualidade da realidade. O gestor toma decisão. No caso de nós, professores, na sala de aula, nós exercitamos dois papéis sempre. O papel do gestor da sala de aula, ou da gestora da sala de aula, e do avaliador. O avaliador é aquele que investiga a qualidade da realidade. O gestor da ação é aquele que, com base na qualidade da realidade, toma decisão. É a mesma história que eu relatei de quando eu vou à loja comprar uma roupa. Uma coisa é eu investigar a qualidade da roupa, outra coisa diferente é tomar a decisão. Na sala de aula, eu investigo a qualidade da aprendizagem do estudante e depois eu tomo a decisão. Eu reensino, porque eles não aprenderam, ou eu considero que eles já aprenderam o suficiente, a gente vai para frente, ou eu considero classificatoriamente que todos estão promovidos. Então, a decisão não pertence ao ato de avaliar, a decisão pertence ao gestor da ação. O ato de avaliar só é o ato de investigar a qualidade da realidade. Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez. Uma das questões mais importantes que nós temos aí no ato de avaliar é a função diagnóstica da avaliação. A avaliação, ela especificamente é um diagnóstico. Perfeito. Então, o senhor poderia falar sobre essa questão e da importância desse diagnóstico, dessa avaliação diagnóstica? Repara, 24 horas por dia, eu, você e os 8 bilhões de seres humanos que vivem no planeta tomam decisões. E todos tomam decisões a partir de uma avaliação. Eu avalio isso, tem uma qualidade X. O que tem a qualidade X, eu aceito. O que tem a qualidade Y, eu não aceito. Então, a importância do ato de avaliar é ela garantir as decisões mais adequadas para o ser humano. E essas decisões mais adequadas vai entrar aí um outro fator que ela deveria levar em consideração as nuances. Então, uma decisão a partir de um valor, o ideal seria que todo ser humano levasse em consideração o coletivo, e não só o individual. O mais comum de todos nós é levar em consideração só o individual e não o coletivo. Então, tem um tempo atrás aí, eu estava vendo um programinha na televisão e
havia um relato de uma comunidade na Ásia, etc., etc., e 3 personagens dessa comunidade estavam caminhando. E chegou a hora da fome. Então, um sujeito tinha o lanche, os outros 2 não tinham o lanche. Como o lanche era dele, ele podia pura e simplesmente tomar a decisão, a qualidade, o lanche é meu, eu tomo a decisão de comer. Mas o sujeito tinha uma outra percepção, que era uma percepção do coletivo. Ele diz assim, nós estamos aqui em 3, eu tenho um lanche, vocês 2 não têm um lanche, a gente divide o meu lanche em 3, um pedaço para cada um. Então, as decisões, elas partem de um parâmetro de qualidade, de personalidade, um parâmetro filosófico e assim por diante. Não é só na qualificação, porque o uso daquilo que foi qualificado vai depender de decisões de um gestor. Então, aí no caso dessa história dos 3 nativos, né, o que tinha o lanche podia dizer assim, eu como lanche, vocês se lasquem. Mas em vez dele dizer isso como gestor do lanche dele, ele diz, eu vou dividir um pedaço para cada um de nós. Aí o outro dizia assim, mas você vai ficar com fome. Ele diz, e se eu comer esse lanche sozinho, eu satisfaço minha fome, mas vocês 2 estarão com fome. Então vamos dividir, menos fome para mim, menos fome para você, menos fome para você. Então, repara, a qualidade, a investigação, a avaliação revela a qualidade da realidade. A decisão é do gestor, seja ele qual for, em que nível ele esteja. Pode ser no cotidiano, pode ser numa empresa, pode ser numa escola, pode ser na sala de aula, pode ser no hospital. A decisão é do gestor. Muito bem, professor. Falando sobre agora o instrumento avaliativo, como é que quais são os elementos que devem ser levados em consideração para a construção, para a elaboração desse instrumento avaliativo, professor? Repara, os recursos de investigação, porque o ato de avaliar é um ato de investigar. O ato de investigar a qualidade da realidade tem que utilizar recursos adequados à realidade que eu vou investigar. Então, se eu vou ao consultório de um oftalmologista, ele vai ter que utilizar os recursos de investigação da qualidade do meu olho, recursos de um oftalmologista. Se eu for, vamos dizer assim, no ambiente de um alfaiate, ele vai estudar a qualidade do meu corpo e do design de uma roupa para mim, com as características próprias de um estilista, de um costureiro. Então, não existe um recurso único para avaliação. E se a gente tomar o caso da aprendizagem que nós estamos trabalhando, também não existe um só, não é? Então, se eu estou avaliando se um aprendiz de natação aprendeu a nadar, eu não vou fazer teste escrito, não vou fazer perguntas, não vou entrevistar, ele vai ter que cair na água e nadar para me mostrar que ele aprendeu a nadar, ou de peito, ou crawl, ou sei lá o quê, não é? Então, não existe um instrumento, um recurso único que colete dados sobre o desempenho do aprendiz para poder avaliar. Eu vou ter que descobrir, eu vou ter que decidir qual é o instrumento adequado para coletar o dado que eu preciso para avaliar a aprendizagem do estudante. Então, o teste de lápis e papel é útil? É, para algumas coisas.
Redação é útil? É, para algumas coisas. Falar em público é útil? É, para algumas coisas. Então, não existe um instrumento único. O instrumento ele tem que ser adequado à conduta que eu quero avaliar. Então, na tradição escolar, nós temos aprendido e aprendemos já há muito tempo. Aprendemos, não, assimilamos uma compreensão de que teste de lápis e papel é praticamente o único instrumento de coleta de dados para a prática da avaliação. Como é que alguém respondendo um questionário de perguntas, como que ele aprende a escrever? Como é que ele demonstra que ele aprendeu a escrever? Como é que alguém, usando um teste de lápis e papel, ele demonstra que ele aprendeu a cantar? A única forma é cantando, não é? Então, no meu antigo ginásio e no meu antigo colégio, lá nos anos 50, né, tinha aula de música. E eu sempre fui aprovado com nota 8,5, 9, 10 em música. Eu sou um batente de porta do ponto de vista da afinação musical. Não tenho ouvido musical. Aí a pergunta assim, como é que você tirava nota 10? No seu boletim está lá. É que era só escrito. Que pauta é essa? É de sol. Que pauta é essa? De fá. Espaço de tempo é esse? Dois tempos. Que espaço de tempo é esse? 4 tempos. Então, as perguntas eram cognitivas, não era de treinamento auditivo de canto. E eu sempre fui aprovado, porque para mim era facílimo saber o que era sustenido, bemol, clave de sol, clave de fá, etc, etc, etc. Mas cantar, não. Então, o instrumento de coleta de dados tem que ser adequado à conduta que eu estou querendo avaliar. Então, eu não tenho como qualificar raciocínio matemático na natação. Mas também eu não tenho como avaliar um sujeito se sabe nadar ou não sabe nadar, pedindo para ele resolver problemas de matemática. Então, o instrumento de coleta de dados, ele tem que ser adequado ao dado que nós vamos trabalhar. Então, se eu quero saber se o menino redige bem, ele tem que redigir. Se eu quero saber se ele faz análise sintática bem, uma análise sintática de um texto, ele tem que pegar um texto e fazer uma análise sintática. E assim para a música, assim para, sei lá, todas as outras coisas. Eu tenho que utilizar o recurso de investigação, o recurso que permite a descrição da conduta do estudante, o recurso adequado, não pode ser generalizado. Muito bem, professor. Todo mundo que está aqui conosco, todas as pessoas que estão aqui conosco, estão agradecendo, estão aí todo mundo realmente gostando da sua fala. Queremos agradecer mais uma vez, sempre gratos em relação a ter aceitado o nosso convite. E as pessoas estão dizendo que a aula é maravilhosa, sensacional. Estão até elogiando a voz do senhor aqui. Então, assim, muitas pessoas realmente aqui nos prestigiando com a sua presença. Professor, ótimo, obrigado. De um modo geral, a gente sabe que existem muitas questões que estão envolvendo e que envolvem a avaliação. E uma delas é o erro. O erro é inerente, né, da aprendizagem, ela faz parte ali do processo de aprendizagem. Qual é o papel do erro nessa perspectiva da avaliação em si? Repara, a gente tem que olhar duas coisas. Uma é o ato de avaliar investiga a qualidade da realidade e investigando a qualidade da realidade pode dizer assim, esse estudante não aprendeu. Ou seja, ele errou a resposta que eu pedi. Ok, isso é uma coisa. Coisa diferente é assim,
qual é a possibilidade que eu tenho de usar o erro como um recurso de ensino-aprendizagem. É outra coisa. Então, a história da ciência, a história do conhecimento da humanidade é uma história de superação de incompreensões. A gente poderia chamar, entre aspas, erros. Então, como é que as equações matemáticas foram descobertas? Tentando, 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 até que se descobriu um caminho. Como é que se descobriram as leis da física? Tentando, tentando, tentando. E é claro que o investigador, aquele que pratica a investigação, não é no primeiro dia, nem na primeira hora, nem na primeira hipótese que ele obtém uma resposta adequada. Então, ele vai investigar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, até que ele encontre uma resposta adequada. E qualquer cientista que você entreviste, se você perguntar para ele assim, rapaz, qual foi o seu último projeto bem-sucedido de investigação? Ele vai falar. Aí você vai perguntar assim, quanto tempo você levou para encontrar essa solução? Bote tempo. Então, existem investigações que um cientista fica 10, 15 anos buscando, 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 buscando. O que eu e vocês, e nós todos, seres humanos, os 8 bilhões de seres humanos que temos no planeta, o que nós fazemos? Nós usufruímos da investigação de múltiplos cientistas esparramados pelo mundo, nas múltiplas áreas que a gente tem, da língua, da matemática, da física, da química, da biologia, da bioquímica, da etc, etc, da história, da sociologia, etc, etc, etc. O que os cientistas fazem? Eles têm um problema na frente e se colocam a investigar. Vou repetir o que eu disse, pode se levar 5 anos, pode se levar 10 anos, pode se levar 20 anos, não é? O Einstein, nossa, levou anos e anos e anos investigando determinadas hipóteses que ele tinha, até o dia que ele formula uma solução relativamente adequada. E teve equações matemáticas que ele colocou como problema e muita gente no mundo andou procurando e a solução nem foi ele que chegou em primeiro lugar à solução. E aí um dia diz assim, rapaz, já chegaram à solução desse problema? Ele diz, mas não, eu coloquei o problema, eu não cheguei à solução. Mas alguém já chegou. Então, a investigação, ela é alguma coisa que ultrapassa a nossa possibilidade, ela esclarece o que é e como funciona a realidade. A avaliação é a mesma coisa, não é? A gente vai ter que estar levantando um problema, coletando dados, compreendendo a realidade. E esse conhecimento a gente vai usar depois. Então, o que a avaliação faz? Ela revela a qualidade da realidade. O que eu e você e nós, seres humanos, fazemos? A gente usa aquilo que foi dito que é a qualidade da realidade, não é? Ou seja, a avaliação é a nossa parceira para revelar a qualidade que nós precisamos de alguma coisa. Eu gosto de, jocosamente, eu gosto de comparar a avaliação. Todo mundo já leu Pinóquio, né? E na história do Pinóquio tem um grilo que mora dentro do ouvido do Pinóquio. E o grilo, toda hora, é um chato, aquele grilo, né?
Ele disse toda hora assim para o Pinóquio: você errou o caminho. O caminho era aquele da direita. Aí o Pinóquio insiste na esquerda, diz: rapaz, continua errando o caminho. A avaliação é isso, é o grilo. Porque ela está nos dizendo a toda hora: você agiu, mas não conseguiu obter o resultado com a qualidade positiva que você queria. O que você quer fazer agora? Esse é o grilo lá da história do Pinóquio. A avaliação tem esse papel. É uma investigação da qualidade da realidade que nos revela essa qualidade. Agora, quem decide o que fazer com a realidade, com essa qualidade, somos nós, os gestores da ação. Muito bem, professor. Tratando a respeito... Sim, só uma coisinha. O erro, o que é o erro? O erro é alguma coisa que eu vou fazer que não dá certo. E eu tenho que me perguntar por que não deu certo. Os cientistas, todas as vezes que investigam e não chegam à conclusão, eles dizem: eu vou continuar investindo, eu quero entender isso. Não é? Na sala de aula, o erro é uma coisa assim: eu ensinei e o menino não aprendeu. Eu tenho 30 estudantes. 20 aprenderam, 10 não aprenderam. Vou ensinar de novo para os 10. Aí, então, o mais comum é dizer assim: mas não dá tempo. Aí, então, a gente faz assim: um exercício, os 20 que aprenderam trabalham com os 10 que não aprenderam, grupo de 3. 2 que aprenderam, 1 que não aprenderam. E os 2 que aprenderam fazem um exercício e ensinam o que não aprendeu em 10 minutos. Mas se eu disser assim: não dá para ensinar de novo, não vou aprender nunca. Então, é uma decisão pedagógica. Não é? Quando eu comecei a estudar estatística para compreender a avaliação, eu tinha 26 anos de idade. E o professor Godiardo Baqueiro, que era o professor que estava dando medidas educacionais, minha turma era toda gente já que tinha feito outros cursos, etc. Né? Todo mundo disse assim: professor, a gente não sabe mais fazer esse negócio aí de esses cálculos de matemáticas, etc, etc. Aí ele disse: vocês não se lembram, não? Vou lhe ensinar. Foi no quadro de giz, gastou 10 minutos e disse assim: pega essa fórmula aqui e aplique. 15 minutos, a gente tinha feito a tarefa. Mas se ele dissesse assim: não tem jeito, vocês não sabem mesmo, vão para uma biblioteca buscar um livro, etc. A gente levava 15 dias e não resolvia o problema. Ele resolveu em 15 minutos. Então, gente, o erro na prática pedagógica não é para ser postergado, o erro é para ser resolvido agora. 20 alunos que aprenderam ensinam os 10 que não aprenderam. Rapidinho. Né? Então, é importante a gente entender o seguinte: o professor ele tem muitos meios para que ele possa alcançar o seu aluno. Pode ser o próprio aluno, o próprio coleguinha do ali que está junto com, né, com os demais colegas, pode ser a ferramenta que o professor utiliza ali, pode utilizar ali para alcançar a criança, né? Não necessariamente o professor, né? Basta apenas realmente ter a boa vontade. Não existe professor melhor para ensinar um colega do que um colega que já aprendeu. Porque ele fala a mesma linguagem, a mesma conversa, etc, etc, etc. Rapaz, é assim que eu aprendi, faz aí. Mas, rapaz, eu não entendo. Como que você não entende, rapaz? Vai entender agora, eu vou lhe explicar. Então, um colega ensina o outro. Agora, é claro, tem que ter um professor que o guarda-chuva da sala de aula, né? Não tenho dúvida. É o que vai fazer justamente essa mediação, né, professor? Ele vai, olha, coloca você com esse, para que você possa aprender. O professor é esse que vai articular toda a situação, né, para que eles possam aprender da melhor forma possível. Então, é muito importante aí o papel do professor nesse sentido. Muitas vezes ele não vai ser aquele que irá, como o senhor mesmo falou, ensinar, mas ele vai fazer
esse arranjo dentro de sala de aula para que a aprendizagem aconteça. O objetivo do professor é a aprendizagem. E aí, como o senhor mesmo falou, a linguagem, às vezes, não alcançou, é por isso que é importante ele ter contato com essa linguagem que está muito próxima dele, né, do campo semântico dele, do entendimento dele. Então, a linguagem do coleguinha lá está muito mais próxima do entendimento do que, às vezes, o próprio professor. E aí, entrando justamente nessa questão da aprendizagem, nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre as características da avaliação da aprendizagem. Aí nós falamos aqui da questão do erro, né? O senhor fez aqui várias analogias ilustrando a respeito do que se trata a questão da avaliação, mas aí entrando especificamente dessas características desse processo, né? No processo avaliativo escolar. Como é que deve ser caracterizado esse processo avaliativo escolar, professor? Então, repara, vou repetir a frase que eu comecei dizendo. O ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. Não existe investigação sem a descrição da realidade. Então, a primeira coisa, o primeiro passo do ato de avaliar é obter uma descrição da realidade. Como ela é, quais são as características que ela tem, quais são qual é a estrutura que ela tem. Eu tenho que conhecer a relação que descreve sobre aquilo que eu vou atribuir uma qualidade. O segundo passo do ato de avaliar, o primeiro é a descritiva. O segundo passo é a comparação da descritiva com um padrão de qualidade. É essa comparação que vai permitir eu dizer assim, essa realidade preenche o padrão de qualidade ou não preenche o padrão de qualidade. Então, o terceiro ato é assim, é a conclusão. Eu descrevi essa realidade, comparei essa realidade com o padrão de qualidade e ela não preenche o padrão de qualidade. Tem uma qualidade insatisfatória. Ou essa realidade descrita preenche o padrão de qualidade, então a realidade tem uma qualidade positiva. Eu vou exemplificar que vai facilitar. Eu vou voltar à questão do exame clínico, né? Então, o médico prescreveu que eu faça um exame X, vamos dizer assim, no sangue, ou na urina, ou nas fezes, ou uma tomografia do estômago, ou sei lá o quê. Quando eu coleto dado, seja no laboratório fisiológico, seja na imagem, seja no que for, quando eu coleto esse dado, eu tenho a descritiva da realidade. Não tem avaliação ainda. A avaliação vai ocorrer quando essa descritiva da realidade for comparado com o padrão ideal de qualidade. Então, quando eu faço essa comparação, eu digo assim, é satisfatório ou não é satisfatório? O outro passo, que não é mais do avaliador, mas é do gestor, é assim, se essa qualidade é insatisfatória, o que é que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar? A avaliação se encerra no momento que eu qualifico a realidade comparando a descrição da realidade com o padrão de qualidade. Aí se encerra a avaliação. E se encerra porque diz assim, a qualidade da realidade é compatível com o padrão, não é compatível com o padrão, ou então eu digo assim, ela é satisfatória ou ela é insatisfatória. Agora, gestor da ação, se a realidade é satisfatória, eu digo perfeito. Se a realidade a qualidade é insatisfatória, eu vou dizer assim, eu vou deixar desse jeito que está mesmo. Ou eu digo assim,
Não vai ficar desse jeito. Eu vou investir mais e vou mudar a qualidade da realidade. Então, vou dar um exemplo, fora da sala de aula. Um sujeito que é cozinheiro. Todo mundo já viu o pai e a mãe fazendo alimento em casa, e muitos que estão me ouvindo, fazem alimentos em casa. O que a gente vê um sujeito na cozinha? Toda hora está assim, ó, dedão lá na comida, ou então um tiquinho na colher, um tiquinho na colher, tiquinho. Então, está fazendo uma comida que leva 30 minutos para fazer, em 30 minutos ele experimenta 20 vezes. O que ele está fazendo? Avaliação. Ou seja, quando ele pega um tiquinho do caldo da comida e bota na boca, ele está buscando a descritiva. E aí, então, não, esse sabor não está adequado. Não, essa rigidez da comida não está adequada, etc, etc, etc. Feito isso, acabou a avaliação. Agora vai decidir o gestor da ação, que é o cozinheiro. Já que a comida não está cozida, eu deixo mais no fogo. Já que a comida está no ponto, eu tiro do fogo. Agora, eu, professor, na sala de aula, faço igualzinho. Ensino adição em matemática, aplico um teste. O teste deve ter questões sobre raciocínio aditivo, sobre a fórmula da adição, sobre as propriedades da adição, sobre a solução de problemas simples, sobre a solução de problemas complexos. 15 questões. Eu aplico, o menino responde, eu corrijo, aí eu digo assim, ele não entendeu o raciocínio aditivo ainda. O que eu vou fazer? Se eu quero que ele aprenda, vou tomar a decisão de ensinar de novo. Ou ele não aprendeu a resolver problemas simples de adição. Se eu quero que ele aprenda, vou ensinar de novo. Então, a avaliação revela para mim a qualidade da realidade. Quem toma a decisão do que fazer com a qualidade da realidade sou eu, gestor da ação. O mais comum na educação brasileira, não é de agora, não, dos 200 anos para cá, é assim, não aprendeu, tá lascado, tá reprovado. Tanto assim que os dados estatísticos da educação no Brasil, eu não sei se vocês e as pessoas que estão me ouvindo têm clareza sobre isso, entram 100 crianças na primeira série do ensino fundamental, 20 chegam, um pouco menos de 20, chega até 12, obtêm um diploma universitário 16 anos depois. Ou seja, em 16 anos de escolaridade, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, a gente perde mais ou menos entre 85% e 90% dos estudantes. Por que perdeu? Porque usou a avaliação como um recurso de reprovar, 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 reprovar. E a avaliação teria que ser uma coisa assim, a nossa parceira. Ele não aprendeu, rapaz, ensina de novo. Ele não aprendeu, rapaz, ensina de novo, ensina de novo. Aí eu vou contar uma história para vocês. O mais comum de todos nós é dizer assim, não dá tempo de ensinar. Então, para todos que estão me ouvindo, eu fui uma criança multirepetente. Eu fui reprovado na segunda série da escola primária, na terceira série, na quarta série e na quinta série. Um ano eu era reprovado, outro ano eu era aprovado. Depois que eu fui reprovado na quinta série, eu tive um professor que tinha 65 alunos na turma dele, era a minha turma. 65 repetentes. O meu professor disse assim a todos nós, vocês vão aprender porque eu vou ensinar. Eu só sei duas coisas. Ele era um professor de língua portuguesa. Só sei duas coisas. Eu sei ler e sei escrever. E, nesse ano aqui, eu vou ensinar vocês a ler e escrever. Então, teve textos, porque a gente tinha que redigir textos, né?
Eu me lembro de um tema fantástico que ele deu para a gente redigir, um pingo d'água. O que você escreve sobre um pingo d'água? Eu não sei, mas tinha que escrever. Aí eu escrevi lá uma frasezinha e entreguei. O meu professor não disse assim, que idiotice. Ele disse, rapaz, que frase maravilhosa. Conversou, depois disse assim, mas é pouco, você pode escrever mais. Você sabe o que é metáfora? Não, professor. Explicou que é metáfora, agora você vai escrever de novo, colocando as metáforas para a água. Aí eu vou escrever. A minha linha passou a ser 5 linhas. Aí eu entreguei para ele. Quando. Rapaz, agora 5 linhas, que maravilha! E agora, você sabe o que é alegoria? Não, professor. Eu vou explicar o que é alegoria. Agora você vai escrever de novo. Agora você escreve do seu jeito, com metáforas e com alegorias. Eu escrevi esse texto 8 vezes. Aí o meu professor se deu por satisfeito. Vocês sabem por que eu escrevo relativamente bem hoje? Escrevo e as pessoas gostam por causa desse professor da quinta série. Eu bendigo esse professor. E agora, os meus colegas, a gente foi estudante junto lá no fim dos anos 50 e início dos anos 70. Resolveram reunir esse povo da minha turma. Aí a gente se encontra, advogado, cirurgião, dentista, professor universitário, músico, teatrólogo, etc. Todos nós, multirrepetentes, alunos desse professor. Rapaz, você se lembra do professor? Mas é claro. E você não lembra da redação, não? Etc, etc. Então, gente, todos podem aprender. E não é porque tem que ter 10 estudantes na turma, não. Ele tinha 65. Éramos eu e mais 64 colegas, todos hoje. Médicos, musicólogos, juristas, etc, etc. Tudo com 70 anos, né? Como um professor de língua portuguesa que diz assim, vocês vão aprender porque eu vou ensinar. Isso todo professor e toda professora pode dizer para os seus alunos, seja na matemática, na física, na química, na biologia, seja lá no que for. Não pode ficar com esse negócio. Não dá tempo de ensinar tudo a todos. Dá sim. Dividam o tempo, invistam, se convençam de que vocês podem ensinar, seus estudantes podem aprender. Eu sou um exemplo de multirepetente de um professor que tirou 65 da multirrepetência. É possível, claro que é possível. O olhar diferenciado de um professor sobre um menino que não tinha esperança, talvez, de mudança, né, de paradigma em relação àquilo que ele estava enfrentando, que no caso aí... Sobre um, não, sobre 65. 65. Sobre 65 pessoas ali que estavam, né, sem esperança. Olha o papel da esperança. Esse professor, ele usou a esperança e usou também, como foi dito muito bem aqui, a determinação. Ele disse, vocês vão aprender, e ele buscou todas as ferramentas aí para a aprendizagem desses 65, né, alunos, desses 65 estudantes. Perfeito. Só mais uma historinha. Fica à vontade, professor. Tem uns 4 anos, eu fui fazer uma fala no Paraná. E no decorrer da minha fala, eu falei do mérito desse meu professor. E eu falei o nome dele. E quando terminei a fala, um jornalista veio me entrevistar, entrevistou, etc, etc. E no final da entrevista ele disse assim, você citou o nome do professor que ele tirou da multirrepetência? E eu tenho que lhe dizer que o homem que ele tirou da multirrepetência e tirou seus colegas da multirrepetência foi meu pai. Falei, como, cara? Ele diz, meu pai foi esse fulano, que você citou o nome aí. Ele era um professor na cidade tal, que era a sua cidade,
veio de lá, se casou aqui no Paraná, tem 4 filhos, e nós, 4 filhos, ele fez a mesma coisa com cada um de nós, o que fez com vocês. Hoje, um irmão meu mora em Nova York, um em Paris, um em São Paulo e o outro aqui. Falei, como? Ora, fez mestrado, fez doutorado, fez concurso, etc, etc. Bendito esse homem. Como? Só ensinando. E Só. usando adequadamente, né, o nosso objeto de conversa aqui, que é a avaliação, né? Exatamente. Muito A interessante. avaliação para ele era diagnóstico. Perfeito. Existem vários pontos aqui que nós aí discutiríamos, né? Mas assim, foi perfeito até aqui a sua fala. O senhor ter assim, aberto o seu coração para a nossa audiência. Gostaria de agradecer realmente. E mostrar, pessoal, que você que está aí do outro lado, você pode ter essa característica de ser professor. Todos que estão nos assistindo aqui, professor Lucas, são professores que estão buscando aí passar em algum concurso público. Então, mas são professores, assim como nós, que estão ali nos seus estados. Nós temos aqui de vários municípios, pessoas aqui do Brasil todo, que está aqui conosco com a nossa audiência. Vamos finalizar, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Primeiramente, agradecer a todos que estiveram aqui conosco até agora. Estão aqui comigo, professor, desde 5h30, a maioria. Eu quero agradecer a cada um de vocês e quero agradecer a presença do professor Cipriano Lucchesi por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, um privilégio realmente ter conversado com a referência em avaliação, assim como o senhor. Palavras finais, professor, para que nós possamos encerrar aqui. Então, 2 coisas. É claro que 1 hora não dá para a gente conversar tudo, né? Eu mantenho um blog na internet, Lucchesi, como é meu sobrenome, blogspot.com. E lá hoje tem lá mais ou menos uns 140 textos só sobre avaliação. Então, é lucchesiblogspot.com. Os últimos 4, 5, 6 textos que estão lá tratam dessa questão metodológica da avaliação, que a gente não vai ter tempo de estar aqui suficientemente para estar discutindo e trocando ideias. Então, quem tiver assim precisando, desejoso, vai nesse endereço, Esse nesse blog. blog, lucchesi.blogspot.com. E essa é uma coisa que eu queria dizer. A segunda coisa é que, só para terminar, é que uma das perguntas que está aqui, que você faria, é sobre a questão do uso da prática da avaliação para o disciplinamento das pessoas. Isso. Não serve para nada. O disciplinamento através da avaliação, do exame e da ameaça não serve para nada, gente. A melhor coisa que a gente pode fazer é assim: vocês vão aprender porque eu vou ensinar e eu estou aqui para isso. Não é para ameaçar, não é. Por favor, não diga para os seus estudantes. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês no dia das provas. Estudem. Eu ouvi isso 1000 vezes na minha vida. Não serve para nada, né? Agora serve sim. Eu sou seu parceiro. Lhe ensinei. Por favor, se você não tiver aprendido, eu ensino de novo. Eu ensino de novo, eu ensino de novo. Isso sim, né? Então, usualmente a gente entende disciplina como uma coisa externa, impositiva, mas a disciplina é uma coisa interna, criativa, né? Você que está, todos que estão me ouvindo, sabem que a disciplina é uma coisa interna, porque a gente decide assim: eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. Ou eu sei fazer um pouco disso, mas eu vou aprender muito mais. Ou eu tenho essa habilidade, mas eu vou exercitar e vou transformar essa habilidade. Amanhã eu vou estar sofisticado? Não!
eu dei passos e vou continuar dando passos, vou continuar dando passos, não é? Então, eu estou aqui conversando com vocês hoje sobre avaliação. Tem 52 anos que eu trabalho com isso. Multipliquem 52 por 365, vocês vão ver quantos dias vão existir para que eu tenha essa habilidade aqui, não é? E aí vocês podem estar me vendo, alguns já me viram falando publicamente. Eu tenho já é natural em mim essa arte de falar, de comunicar, etc, etc. Eu tive um professor, eu tinha 14 anos de idade, e ele cuidava do teatro da minha escola. E eu fui participar de uma peça que se chamava José do Egito. A peça durava 1h50 minutos. O meu papel era de ser um guardião de José do Egito no deserto do Saara. E meu papel durava 1 minuto e meio, numa peça de 1h50 minutos. E eu tinha 14 anos de idade, foi a primeira vez que fui participar de uma peça. E eu, então, falava cantado. Então, era uma coisa assim: o moço hebreu, pobre coitado, como que fizeram isso com uma criança? Aí o meu professor de teatro dizia assim: mas Cipriano, não é cantado, Cipriano. Você está no deserto, imagine você no deserto, sozinho, uma noite fria, o céu aberto, deserto do Saara, e você está conversando com você mesmo. Então é uma coisa assim: oh, meu Deus, como que se faz com uma criança desse jeito? E aí ele ensaiava e dizia assim: agora é sua vez. Ô, moço, Cipriano, eu não lhe ensinei agora. E esse meu professor ensinou. No dia da peça, 3 meses depois, lá com o ensaio de todos, eu fui lá, vestido de soldado egípcio, capacete, capa, bota, sapatão, etc, etc. Pobre dessa criança, como que se faz isso com essa criança? Como é que se faz isso com uma criança, meu Deus, nessa noite fria, assustado? Eu vou ficar aqui em torno dessa tenda, cuidando dessa criança, até que o sol abra a noite, passe a noite, o dia apareça, etc, etc. Estou falando bem aqui para vocês por causa desse professor. Eu tinha 14 anos de idade. Treinou, eu não sei quantas vezes, deve ter sido umas 50, 60 vezes. Eu acho que ele disse lá no interior dele: eu não desisto de você, você vai aprender. O mais comum de todos nós é dizer assim: eu não aguento mais, eu desisto. Se o meu professor tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui falando para vocês, não é? Então, um professor, uma professora faz a diferença na vida de um estudante. Então, por favor, usem como disciplina ensinar e o seu estudante aprender, a disciplina interna de aprender, mas não usem a ameaça, o temor. Não, por favor, dialoguem, conversem, insistam, etc, etc. Vocês vão me dizer assim: ah, mas dá muito trabalho. É claro. O que não dá trabalho? Até descascar batatinha para a gente fazer almoço dá trabalho. Escolher o arroz para a gente cozinhar dá trabalho, não é? Costurar um remendo numa roupa tudo dá trabalho. Não tem nada que não dê trabalho, não é? Então, por favor, tenham paciência com seus estudantes e use a avaliação como uma auxiliar, como uma parceira, o grilinho no ouvido do Pinóquio. Você ensinou, mas eles não aprenderam. Ensine de novo, ensine de novo, ensine de novo. A gente vai dizer, né, como dizia o Pinóquio: não, já ensinei, eles que não aprendem, etc.
E o grilinho vai continuar dizendo lá, rapaz, ensina de novo, vai, ensina de novo. O professor Luquez aprendeu, por que os outros não aprendem? Né? Francisco aprendeu, o Luiz aprendeu, o Einstein aprendeu que tinha dificuldade de aprender, e lá se vai. Né? Então, gente, a minha fala é um convite, sabe? Para a gente mudar essa postura. Nós somos do Brasil 2.600.000 professores. Vou repetir, 2.600.000 professores. Então, por favor, nós temos na nossa mão um poder incalculável de formar gente, formar a sociedade do futuro. Em vez de a gente ter 1.000 reprovações no ano letivo, a gente deveria ter 1.000 aprendizagens e 1.000 encaminhamentos para a série subsequente, para que todos os cidadãos brasileiros passassem pela escola, aprendessem e fossem cidadãos dignos de si mesmos, dos seus pares e da vida social. A avaliação, ela é um componentezinho da prática pedagógica, porque tem a filosofia da educação, planejamento da educação, o investimento psicológico, etc, etc. É um tiquezinho, mas é um tiquezinho importante, né, a avaliação, porque ela nos subsidia a tomar decisões construtivas. Meu convite, então, terminando essa minha fala, que já passei do horário, 7 minutos, né? Não tem problema, professor. O meu convite para vocês todos que estão me ouvindo e outros mais é assim: vamos trabalhar para que os nossos estudantes aprendam. E a avaliação é a nossa parceira que a gente leva aqui, enganchado aqui no braço, diz assim, me ajude a entender os estudantes e auxiliar os estudantes a aprenderem e seguirem na vida como cidadãos dignos de si e dignos da vida social. Eu sou muito grato por essa oportunidade de estar aqui partilhando com vocês esse conhecimento. Muito grato pela troca, pelas perguntas. E qualquer hora dessa a gente se vê de novo. Muito obrigado. A palavra hoje é gratidão pelas sábias palavras do senhor. Realmente nós estamos muito motivados. Muitas pessoas aqui falaram que renovei a minha motivação de ser professora. Teve gente que colocou aqui, decidi mudar o meu modo de ver o meu aluno. Então, assim, foi uma fala para a vida, porque nós aqui trabalhamos dentro da perspectiva imediata, que é o concurso. E nós estamos percebendo que as falas que nós estamos aqui recolhendo do senhor, elas não estão para apenas o momento da nossa prova de concurso, mas é para a vida. Formação de professores, mudança de cosmovisão em relação àquilo que nós estamos ali enfrentando no nosso chão de sala todos os dias. Muito obrigado, professor, por ter realmente se disponibilizado o seu tempo para que pudesse ele compartilhar conosco essas belas palavras. Forte abraço ao senhor e nós realmente faremos mais vezes esses encontros aqui, porque vale a pena demais. Nós só temos aqui a aprender com o senhor de todas as formas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também. Um abraço em todos. Tchau, tchau. Tchau.